Questão 3. A questão 3 diz o seguinte: dado o gráfico de y igual a f de x, associe cada equação com seu gráfico e justifique suas escolhas. Então, a gente está vendo aqui, correto? Este de azul aqui é o nosso gráfico de f de x, é o gráfico originário, e aqui são os gráficos que vieram a partir dele, né? Gráficos que eles passaram a existir a partir deste gráfico aqui. E a questão está pedindo para a gente poder analisar esses gráficos, né, secundários aqui e entender o que aconteceu a partir dele, beleza? Então vamos lá. Letra A. Ele está falando para mim que aqui y é igual a f de x menos 4. E o que acontece quando a gente se depara com esse tipo de função aqui, né? Significa que o meu f de x, que era o originário, vou escrevê-lo aqui, ele está obedecendo a essa condição. F de x menos c, desloca-se c unidades para a direita. Ou seja, onde c equivale a 4. Então, o meu gráfico originário está aqui. Vou fazer uma pequena projeção para a gente poder pegar o ponto dele aqui no gráfico, correto? Vou pegar um ponto que está tocando o gráfico, né? Mais inteligente da nossa parte. Está aqui. E ele tem que deslocar quantas unidades? Desloca-se c unidades para a direita. Então, vou deslocar 1, 2, 3, 4. Porque aqui, ó, 4. Então, este gráfico aqui, dentro da minha dispersão dos gráficos, é o gráfico 3. Letra B, onde está dizendo para mim aqui que é o gráfico de y igual a f de x mais 3. Eu vou ter o quê? F de x, minha função originária, mais 3. Então, está obedecendo a essa condição aqui, ó. E dizendo para mim que desloca c unidades para cima. Ou seja, a quantidade que eu tenho de unidades aqui é o meu gráfico que vai ser deslocado para cima. Se meu gráfico originário é este, vamos pegar um ponto aqui, que está tocando o eixo y. E a gente vai deslocar 3 unidades para cima. 1, 2, 3. Olha o que ele formou aqui agora. Este é o meu novo gráfico. Seria como se a gente pegasse aqui, levantasse ele e colocasse ele para cá. No caso anterior, seria como se a gente pegasse ele aqui e arrastasse ele para cá. Então, este aqui é o gráfico 1, que respeita essa condição. Letra C. Eu vou ter y é igual a 1/3 de f de x. Ok? Então, se y é igual a 1/3 de f de x, o que eu vou ter aqui? Vou ter essa condição, correto? Então, o que a gente vai conseguir obter a partir disso? Ele está respeitando essa condição, diz o seguinte: contrai o gráfico verticalmente um fator c. Quem é o fator c? É 3. Então, a gente vai procurar a base do gráfico que está sendo contraído. Se esse aqui é o gráfico originário, né, e a gente tem aqui uma base dele, se ele contraiu dessa base aqui, o único gráfico que obteve uma contração nessa situação foi o gráfico 4. Vejam só, ele estava assim e houve apenas uma contração. Essa contração originária de 3 unidades, logicamente que você vai colocar um valor de x aqui para determinar os seus pontos novos, mas este é o simbolizando o gráfico 4. Letra D. Y é igual a menos f de x mais 4. Correto? O que a gente vai ter aqui? Menos f de x significa que a gente vai ter uma reflexão do gráfico em torno de x. E mais 4 significa que eu vou ter um deslocamento de 4 unidades para a esquerda. Então, esse gráfico aqui, né, se a gente vai fazer uma reflexão em torno de x, x está aqui, reflexão em torno de x,
significa que a gente ia ter um gráfico da seguinte maneira. Deixa eu desenhar melhor aqui, peraí. Seria um gráfico mais ou menos assim, ó, certo? Só que além disso, o que aconteceu com ele? Ele tem um mais 4 aqui e um mais 4 dentro das condições de f de x. Se tem um mais 4 aqui, significa que ele desloca 4 unidades para a esquerda. Então, o que a gente tinha aqui vai ficar 1, 2, 3, 4. Parou aqui, correto? Então, o gráfico que simboliza melhor para a gente aqui é o gráfico 5. Letra E. Letra E diz o seguinte: y é igual a 2f de x mais 6. Sobrou somente um para a gente poder fazer a análise. Mas ainda assim, vamos ver o que aconteceu com ele. Se y é igual a 2f de x mais 6, primeira coisa, 2f's. f de x sendo multiplicado por um número significa uma expansão do gráfico vertical, um fator, né, c. Então ele expandiu. Se ele estava aqui, aquele 4 que a gente analisou aqui, ele teve uma contração. Para ele expandir, ele tem que vir para cima, correto? Então houve uma expansão. Ele pegou esse gráfico e deu uma esticada nele, como se a gente pegasse esse pontinho dele aqui e levasse ele lá para cima. E além disso, ele tem aqui um x mais 6, sendo aqui um mais c, desloca-se 6 unidades para a esquerda. Então, se ele estava aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deslocou-se para cá. É o único, exclusivamente, o gráfico que sobrou, mas respeitou realmente as condições que a função está nos pedindo. Então, é o gráfico 2. Beleza? Bom, galera, então, até a próxima.